Olá, meus caros amigos, voltamos com mais um vídeo aqui no canal. Não sei se vocês têm o conhecimento de que em 2007 foi feita uma lista de obras grandiosas construída pelo homem, denominada agora como as 7 maravilhas do mundo moderno. Pois é, hoje falaremos de mais uma obra eleita e muito conhecida no mundo inteiro, o Coliseu. Também conhecido como Anfiteatro Flaviano, ele é um monumento oval localizado no centro da cidade de Roma, capital da Itália. Construído com tijolos revestidos de argamassa e areia e originalmente coberto com travertino, uma espécie de rocha calcária, é o maior anfiteatro já construído e está situado a leste do Fórum Romano. A construção começou sob o governo do imperador Tito Flávio Vespasiano em 72 d.C. e foi concluída em 80, sob o regime do seu sucessor e herdeiro, Tito. Outras modificações foram feitas durante o reinado do Domiciano, 81 a 96. Estes 3 imperadores são conhecidos como a dinastia Flaviana, e o anfiteatro foi nomeado em latim dessa maneira por sua associação com o nome da família, Flávios. Estima-se que o Coliseu poderia abrigar entre 50 e 80 mil espectadores, com uma audiência média de cerca de 65 mil pessoas. O edifício era usado para combates de gladiadores e espetáculos públicos, tais como as simulações de batalhas marítimas, em um curto período de tempo, como o hipogeu. Era inundado através de mecanismos de apoio, caças de animais selvagens, execuções, encenações de batalhas famosas e dramas baseados na mitologia clássica. O prédio deixou de ser usado para entretenimento na era medieval. Mais tarde foi reutilizado para vários fins, tais como habitação, oficinas, sede de uma ordem religiosa, uma fortaleza, uma pedreira e um santuário cristão. Embora parcialmente arruinado por causa de danos causados por terremotos e saques, o Coliseu é ainda um símbolo da Roma Imperial. É uma das atrações turísticas mais populares da capital italiana e tem também conexões com a Igreja Católica Romana, pois a cada sexta-feira o Papa guia a Via Crucis, também conhecida como Via Sacra, que começa na área em torno do Coliseu. O Coliseu também é retratado na versão italiana da moeda de 5 cêntimos de euro. O nome original do Coliseu de Roma era Anfiteatro Flávio ou Flaviano, em latim Amphitheatrum Flavium, tendo sido construído no reinado dos imperadores da dinastia Flaviana após o governo do imperador Nero. Curiosamente, este nome não foi exclusivo do Coliseu, visto que Vespasiano e Tito haviam construído um anfiteatro que portou o mesmo nome, na cidade de Pozzuoli, na província de Nápoles. O nome Anfiteatro Flávio é empregado ainda hoje, embora seja mais popularmente conhecido como Coliseu de Roma. A sua designação de Coliseu começou a difundir-se a partir do século VIII, o qual se crê que tenha sido devido a uma grande estátua de Nero que se encontrava perto do edifício, na Casa Dourada, conhecida popularmente como o Colosso de Nero. Este fato pode ter sido a razão pela qual o anfiteatro de Roma tenha adaptado o nome para Coliseu. Essa dita estátua foi destruída, provavelmente para reciclagem do seu bronze. Apenas a sua base chegou aos nossos dias e pode ser vista entre o anfiteatro e o Templo de Vênus, em Roma, situado no extremo leste do Fórum Romano, próximo do Coliseu. Foi um dos maiores templos de Roma dirigidos a divindades de Vênus Félix e Roma Eterna. Aqui temos um mapa do centro de Roma antiga, uma civilização etílica que surgiu no século VIII durante o Império Romano, com o Coliseu a nordeste, fora do núcleo urbano, no canto superior direito. E a próxima imagem é uma maquete do Coliseu, uma representação em escala reduzida do cenário, o seu esboço durante o seu auge.
A construção começou sob ordem de Vespasiano numa área que se encontrava no fundo de um vale entre as colinas de Célio, Esquilino e Palatino. O lugar fora devastado pelo grande incêndio de Roma no ano de 64 d.C., que teve início na noite de 18 de julho, afetando 10 das 14 zonas da antiga cidade de Roma, 3 das quais foram completamente destruídas durante a época do governo do imperador Nero. Mais tarde havia sido reurbanizado para o prazer pessoal do imperador, com a construção de um enorme largo artificial da Casa Dourada, em latim Domus Aurea, situada num complexo de vila e de uma colossal estátua de si mesmo. Vespasiano, fundador da dinastia Flaviana, decidiu aumentar o moral e autoestima dos cidadãos romanos e também cativá-los com uma política de pão e circo, demolindo o palácio de Nero e construindo uma arena permanente para espetáculos de gladiadores, execuções e outros entretenimentos de massa. Foi então que ele começou a sua própria remodelação no lugar entre os anos de 70 e 72, possivelmente financiada com os tesouros conseguidos depois da vitória romana na Grande Revolta Judaica no ano de 70. Drenou-se então o lago e o lugar foi designado para virar o então Coliseu. Reclamando a terra da qual Nero se apropriou para o seu anfiteatro, Vespasiano conseguiu 2 objetivos. Por um lado, realizava um gesto muito popular e, por outro, colocava um símbolo do seu poder no coração da cidade. Mais tarde foram construídos uma escola de gladiadores e outros edifícios de apoio dentro das antigas terras da Casa Dourada, a maior parte da qual havia sido derrubada. Embora em ruínas, o anfiteatro Flávio, conhecido popularmente como Coliseu, ergueu-se como um símbolo de Roma. Vespasiano morreu mesmo antes do monumento ser concluído. O edifício tinha alcançado o 3º piso e Tito, seu sucessor, foi capaz de terminar a construção tanto do Coliseu como dos banhos públicos adjacentes, que são conhecidos como as Termas de Tito, apenas um ano depois da morte de Vespasiano. A grandeza desse monumento testemunha verdadeiramente o poder e esplendor de Roma na época dos Flávios. Os jogos inaugurais do Coliseu tiveram lugar no ano de 80 d.C., sob o comando de Tito, para celebrar a finalização da construção. Depois do curto reinado de Tito começar, com vários meses de desastres, incluindo a erupção do Vesúvio de 79, que foi uma das mais conhecidas e catastróficas erupções vulcânicas de todos os tempos. As cercanias romanas de Pompeia, Herculano e Stabe e Oplontes foram afetadas, com Pompeia e Herculano sendo completamente destruída. Além dele, tivemos o incêndio em Roma em 64 e um surto de peste. O mesmo imperador inaugurou o edifício com jogos pródigos que duraram mais de 100 dias, talvez para tentar apaziguar o público romano e os deuses. Nesses jogos de 100 dias teriam ocorrido combates de gladiadores, lutas de animais, execuções, batalhas navais, caçadas e outros divertimentos numa escala sem precedentes. Durante os primeiros dias do Coliseu, escritores antigos registraram que o edifício era usado para simulações de batalhas navais. Relato dos jogos inaugurais realizados por Tito no ano de 80 descreveram-no sendo enchido de água para uma exibição de cavalos e touros especialmente treinados para nadar. Há também um relato de uma reencenação de uma famosa batalha naval entre os gregos de Corfu e os coríntios. Isso tem sido objeto de algum debate entre os historiadores, embora o fornecimento de água não fosse um problema. Não está claro como a arena poderia ter sido impermeabilizada, nem haveria espaço suficiente na arena para os navios de guerra se movimentarem. Tem sido sugerido que os relatórios têm a localização errada ou que o Coliseu originalmente apresentava um amplo canal inundável em seu eixo central, que mais tarde seria substituído pelo hipogeu. No Coliseu eram realizados diversos espetáculos com vários jogos realizados na urbe. Os combates entre gladiadores, chamados munera, plural de munos. Os gladiadores escravos não eram pagos, mas os vencedores recebiam um laureal, prêmio monetário e doações da plateia.
Outro tipo de espetáculo era a caça de animais ou venatio, onde eram utilizados animais selvagens importados da África. Os mais utilizados eram os grandes felinos, como os leões, leopardos e panteras. Porém, animais como rinocerontes, hipopótamos, elefantes, girafas, crocodilos e avestruzes também eram utilizados nesses grandes espetáculos. As caçadas, tal como as representações de batalhas famosas, eram efetuadas em elaborados cenários onde constavam árvores e edifícios amovíveis. Estas últimas eram por vezes representadas numa escala gigante. Trajano celebrou a sua vitória em Dácia no ano de 107, com concursos envolvendo 11.000 animais e 10.000 gladiadores no decorrer de 123 dias. Os animais poderiam ser inseridos nos duelos a qualquer momento por um esquema de elevadores que surgiam em alguns pontos da arena. O filme Gladiador retrata o funcionamento desses elevadores. Estudiosos descobriram há pouco tempo uma rede de dutos inundados por baixo da arena do Coliseu, o que fomenta ainda mais a ideia de que o monumento foi construído onde um dia foi o lago do Palácio Dourado de Nero. O imperador Vespasiano escolheu o local da construção para que o mal causado por Nero fosse esquecido por uma construção gloriosa. Silvae ou recriações de cenas naturais eram também realizadas no Coliseu. Pintores, técnicos e arquitetos construíram simulações de florestas com árvores e arbustos reais plantados no chão da arena. Animais seriam então introduzidos para dar vida à simulação. Esses cenários podiam servir só para o agrado do público ou como pano de fundo para as caçadas ou dramas representados através de episódios da mitologia romana. O monumento permaneceu como sede principal dos espetáculos da urbe romana até o período do imperador Honório, no século V. Danificado por um terremoto no começo do mesmo século, foi alvo de uma extensiva restauração na época de Valentiniano III. Em meados do século XIII, a família Frangipane transformou-o em fortaleza e, ao longo dos séculos XV e XVI, foi por diversas vezes saqueado, perdendo grande parte dos materiais nobres com os quais já tinha sido construído. O Coliseu não estava inserido numa zona de encosta, enterrado, como normalmente sucede com a maioria dos teatros e anfiteatros romanos. Em vez disso, possuía um anel artificial de rocha à sua volta, para garantir a sustentação e, ao mesmo tempo, essa subestrutura servia como ornamento ao edifício e como um condicionador da entrada dos espectadores. O edifício foi construído em mármore, pedra, travertina, ladrilho e tufo, uma espécie de pedra calcária com grandes poros. A sua planta elíptica mede 2 eixos que se estendem aproximadamente de 190 metros por 155. A fachada compõe-se de arcadas decoradas com colunas dóricas, jônicas e coríntias, de acordo com o pavimento em que se encontravam. Essa subdivisão deve-se ao fato de ser uma construção essencialmente vertical, criando assim uma diversificação do espaço. A arena, que mede 87,5 por 55, possuía um piso de madeira, normalmente coberto de areia, para absorver o sangue dos combatentes. Certa vez foi colocada água nessa representação de uma batalha naval, sob o qual existia um nível subterrâneo com células e jaulas que tinham acessos direto para a arena. Alguns detalhes dessa construção, como a cobertura removível que poupava os espectadores do sol, são bastante interessantes e mostram o refinamento atingido pelos construtores romanos. Formado por 5 anéis concêntricos de arcos abóbadas, o Coliseu representa bem o avanço introduzido pelos romanos à engenharia e estrutura. Esses arcos são de concreto, de cimento natural, revestido por alvenaria. Na verdade, a alvenaria era construída simultaneamente e já servia de forma para a concretagem. Os assentos eram em mármore e a cávea, escadaria ou arquibancada dividiam-se em 3 partes correspondentes às diferentes classes sociais. O pódio para as classes mais altas, as maenianas, setores destinados à classe média, e os portes ou pórticos construídos em madeiras eram destinados à plebe e às mulheres.
O pulvinar, a tribuna imperial, encontrava-se situada no pódio e era balizada pelos assentos reservados ao senador e aos magistrados. Rampas no interior do edifício facilitavam o acesso às várias zonas de onde era possível visualizar o espetáculo, sendo protegidos por uma barreira e por uma série de arqueiros posicionados em uma passagem de madeira para caso de algum acidente. Por cima dos muros ainda são visíveis as mísulas, que sustentavam o velário, enorme cobertura de lona destinada a proteger do sol os espectadores. E nos subterrâneos ficavam as jaulas dos animais, bem como todas as celas e galerias necessárias aos serviços do anfiteatro. O Coliseu transformou-se no cartão postal da cidade, atraindo milhões de pessoas todos os anos. E com isso, surgiu novamente a necessidade de uma reforma, que na verdade acabou dividindo opiniões, uma vez que a modernização através da instalação de um piso de madeira com fibra de carbono retrátil e móvel, controlado eletronicamente e medido para cobrir inteiramente a arena, fez com que muitos acreditassem que o anfiteatro perderia sua essência e que esse era um plano abominável de disneyização do monumento. Mas a verdade é que o novo assoalho high-tech, encomendado a uma empresa de engenharia de Milão, ao custo de 18 milhões de dólares, o visitante poderá caminhar, tirar selfies, bem como no centro da arena, com as arquibancadas em volta. Também poderão continuar apreciando as galerias embaixo dele no momento em que as ripas girarem 90 graus, como uma persiana. O local ainda deverá ser usado para apresentações culturais. Os defensores do projeto argumentam que o piso vai inclusive contribuir para a conservação das ruínas, além de recolher e reaproveitar a água da chuva. Estará equipado para equilibrar a temperatura e a umidade, prevenindo a degradação do solo. Nada disso comove os especialistas mais puristas, para quem o Coliseu tem de ser mantido intacto. A Itália enfrenta um momento dramático no que se diz respeito à proteção do seu patrimônio. Os olhos das autoridades estão voltados apenas para o turismo de massa, critica o historiador Salvatore Cetis. Agora me diga se você já visitou o Coliseu, se concorda ou não com essa modernização que tira um pouco ou muito da estrutura original. Compartilhe conosco aqui nos comentários o que mais lhe atraiu caso você tenha visitado esse monumento fantástico. E muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Por favor, não esqueçam de deixar o like para mais vídeos e dicas incríveis como essas. Não se esqueçam de se inscrever também para apoiar o canal. Um grande abraço a todos e até mais!